fatores iniciadores e promotores estão aqui, né? Então, alguns fatores como os fatores químicos, com o uso de pesticidas, herbicidas e inseticidas, que são problemas maiores quando a gente está falando de animais que estão no campo, né? Então na área rural, que eles vão ter mais contato com essas substâncias aqui, mas a gente não pode esquecer que a gente tem o tempo inteiro contato com essas substâncias aqui também quando a gente está falando nos alimentos, né? Se a gente não lava e não remove dos alimentos isso, a gente pode ter uma incidência maior de câncer, principalmente quando a gente está falando de câncer do fígado, por causa dessas substâncias, tá? O tabaco, né? Então é um grande promotor, né? Então é um grande um dos grandes fatores de indicação, de iniciação do câncer, tá? Porque o tabaco, assim como no ser humano, que predispõe à formação do câncer pulmonar, né, em outros locais, nos animais, os animais não fumam, né? Mas eles são às vezes fumantes passivos, assim como nós que não fumamos também. Quando eles convivem num ambiente que as pessoas fumam e eles estão ali embaixo o tempo inteiro, eles podem vir a desenvolver algum tipo de câncer por causa disso. Poluição ambiental, gente, então a gente tem alguns cânceres que são altamente relacionados com a poluição ambiental. Então, cidades que têm maior quantidade de poluição, como São Paulo, por exemplo, a gente tem algumas incidências de cânceres que são maiores nessa região, como, por exemplo, o linfoma, tá? Que é um câncer que tem uma associação grande com a poluição ambiental. E dentro da poluição ambiental, Curitiba não é poluído? Claro que é. Se a gente pegar algumas áreas, principalmente as áreas mais centrais da cidade, onde a gente vai ter uma maior quantidade de carros andando, uma menor quantidade de área verde que vai fazer uma limpeza desse ambiente, a gente tem uma maior incidência também de poluição ambiental e, consequentemente, uma quantidade maior de câncer, principalmente relacionado ao sistema linfático, né? Alguns fármacos que podem promover também a formação de câncer, né? Então, alguns medicamentos que nós tomamos, eles podem fazer esse tipo de promoção. E o álcool, né, que é mais comum no ser humano, mas, né, a gente também tem alguns animais, às vezes, que tem um hábito etílico por causa do hábito etílico do proprietário, né? Então, o proprietário, às vezes, tem proprietários que relatam pra gente que eles dividem, né, a bebida com os cães. Então, eles, inclusive, pessoas mais esclarecidas, tá? Então, assim, que o proprietário que fala pra mim assim, eu tomo todo fim de tarde o meu whiskinho, né? Então, e aí eu tenho um uísque que vai aqui pro meu cão também. Então ele já tem um potinho do cão que fica no mesmo lugar onde ele guarda o uísque dele e fornece pro cachorro todas as tardes uma dose de uísque, tá? Então o cachorro é companheiro dele para tomar o uísque. Então dessa forma a gente acaba tendo problemas também, né? O que mais? Os fatores físicos, quer falar? Não, eu ia voltar nos fatores químicos, que ainda tem coisas que a gente não são conhecidos, né? A gente sabe que o formol, ele é um agente que pode ser carcinogênico, e além de outras substâncias que a gente não tem ainda informação de realmente esse potencial. A gente sabe hoje em dia que os alimentos que a gente come tem muito mais corantes, tem muito mais conservantes, né? Então a gente sabe que essas substâncias elas podem influenciar em relação ao aparecimento do câncer, mas é extremamente difícil estudos epidemiológicos que rastreiem pessoas que não se alimentam com esses tipos de corantes frente a outras pessoas e você conseguir separar entre esses grupos que foram expostos a esses prováveis carcinógenos frente a outras pessoas que não foram expostas, né? Então, talvez deve existir muito mais coisas que podem influenciar em relação a esses fatores químicos que ainda não são conhecidas ainda, né? Ou são conhecidas, mas são difíceis de você conseguir separar um grupo que foi exposto e a prevalência desse grupo exposto frente ao aparecimento do câncer, né? Outros fatores são os fatores físicos, né? Então, aqui, radiação solar, a gente tem uma incidência grande de câncer secundário à radiação solar, principalmente em animais que têm pele muito clara, a gente vai comentar um pouco deles pra frente aqui, tá? E a gente tem que, como no ser humano, exposto à radiação solar, acaba desenvolvendo alguns tipos de câncer, os cães também podem ter, tá? Traumas, né? Inflamações crônicas, então aqueles traumas repetitivos, então um cachorro que bate, um gato que bate, que se lame o tempo inteiro, que faz um trauma constante em pele, um trauma constante ósseo, por exemplo, de cachorros que vão treinamento pesado, por exemplo, esses animais eles podem vir a desenvolver um câncer por causa desses constantes traumas. Campos magnéticos, né? Então isso não é tão comum aqui no Brasil, mas radiação sim, né? Então, campos magnéticos que eles falam em relação a essas torres de telefonia celular,
supõe-se que pessoas que moram próximos dessas torres tenham uma predisposição um pouco maior de desenvolver o câncer, né? Então, são informações assim que são principalmente recentes, né, e que a gente não sabe também no futuro quanto isso daí pode influenciar no crescimento do tumor, né? Isso. Implantes cirúrgicos também, a né? inflamação crônica, muitos cachorros com ficado tarta nos dentinhos, isso pode causar um câncer de boca, então... Pode. Na verdade, assim, isso não tem, a gente não consegue fazer uma correlação direta, mas a inflamação crônica, de forma geral, ela é uma predisposição. Principalmente quando ela tem lesões ulcerativas, lesões o tempo inteiro que estão machucadas, né? Então, isso sim pode predispor à formação de alguns tipos de câncer. Então, trauma constante, principalmente, pode fazer isso, tá? Implantes cirúrgicos, esse tipo de associação a gente tem mais em seres humanos, né, que tem esses implantes de correção de ortopédicas, e esses implantes podem levar, principalmente quando eles não são de material cirúrgico tão bom, né, então eles podem predispor sim à formação de alguns tipos de câncer. Tá? Fatores hormonais e medicamentos, a gente sabe que alguns hormônios, principalmente quando são utilizados para prevenção que o animal entre no cio, possam influenciar em relação ao de mama. Então, seria necessário uma força-tarefa em relação, talvez do Conselho Federal, em relação à conscientização da não utilização desses medicamentos, né? Então, a gente vê em países desenvolvidos como na França, Estados Unidos, Canadá, não existem esses tipos de produtos, né? Produtos para inibição do cio, né? Que são comercializados de forma até aberta dentro de agropecuárias, aviários. Então, são medicamentos que o proprietário busca, o próprio dono do aviário às vezes aplica, e são medicamentos que são, se imaginar que uma cadela ela demora 6 meses para entrar no cio, a gente chegar num dia aleatório e dar uma bomba de hormônios. Então, assim, aquilo ali é totalmente orquestrado, a fase luteínica, como que vai entrar no cio, né? Imaginar num dia você entrar com uma bomba de hormônios, né? Então, são medicamentos que influenciam em relação ao aparecimento de tumores de mama e talvez até de outras patologias, como hiperplasias císticas, endometriais, e outras doenças, né? Piometro, né? Esses fatores hormonais são realmente bem importantes. Nós não temos uma força econômica e nem profissional para que a gente bloqueie a venda, em termos de medicina veterinária, desses hormônios. Mas, em contrapartida, quando nós falamos em saúde única, nós temos uma força grande e cada vez mais. Por quê? Porque esses hormônios não são usados só nos animais desta forma empírica. Então, quando nós começamos a pressionar a saúde, dizendo que esses produtos devem ser controlados. Por que existem esses hormônios? Existem porque eles são usados em determinadas patologias ou em sincronização de cio de grandes animais, ou, enfim, eles têm uma função, mas é que nós usamos eles de maneira convencional errada. E a gente está entrando sim nesse âmbito, por quê? Porque nós estamos tendo bastante, e não é de hoje, bastante problemas em seres humanos com o uso indevido dos hormônios. Então existe já essa força-tarefa, existe uma movimentação organizacional para que a gente regulamente, que é a mesma, vamos dizer assim, a mesma linha do antibiótico que foi feito por um antibiótico humano, e a gente está tentando, na mesma linha, fazer a proibição, entre aspas, do uso indevido de hormônios, principalmente porque esses hormônios são vendidos e não precisa de receita hoje. E a gente só vai conseguir esse bloqueio porque realmente tem um prejuízo enorme na saúde humana. E aí nós estamos falando dos jovens, nós estamos falando das academias, nós estamos falando de uma série de fatores que vêm ao encontro. Parece que a veterinária é a vilã da história, mas é o ser humano que está fazendo uso indevido. E dentro das escolas, cada vez mais, nós estamos repetidamente reforçando de que esses produtos são já ultrapassados, não se usa mais. Existem outros métodos para que a gente busque a inibição do cio, ou então a castração mesmo, que seria definitivamente a não procriação desses animais. Então, só para contribuir esse adendo, a única maneira com que a gente encontrou
foi de colocar esse produto como vilão para a saúde humana. E aí a gente ganhou força e aí parece que está tramitando alguma coisa nesse sentido para que a gente deixe de ter o uso indevido desses hormônios aí. A prevenção do cio é a castração de forma, né, isso que vai prevenir, que vai na verdade fazer com que a gente não tenha desenvolvimento de outras coisas. Mas o bloqueio hormonal, isso é muito perigoso, porque é empírico realmente. A gente não tem uma dosagem correta para isso e nesse momento a gente está fazendo uma bomba de hormônio para o animal. Independente né? do tamanho do animal, um animal de 3 quilos para um animal de 60 quilos é a mesma dosagem. É a mesma dosagem. Então, pega um gatinho, é a mesma dosagem. Né? Então, assim, e eles têm muitos problemas com isso depois. Então, isso que a gente tem que ter, que é importante conscientizar. Né? Então, que esse bloqueio hormonal que é feito é uma carga hormonal tão grande que ele vai fazer com que mude um monte de coisa dentro do organismo. Inclusive, exponha de forma bem inadequada as mamas a essa quantidade grande de tumor e isso vai predispor à formação dos tumores. Mas é como o Robson falou, não é só a mama, né? Então a gente vai ter uma predisposição muito maior a fazer umas hiperplasias mesmo, né? Então que não são tumores, mas não são neoplásicos, né? Então elas vão formar também, aumenta o risco de infecção do útero, né, que são as piometras que a gente escuta falar, né, e vocês já devem ter escutado falar alguma vez. Então a piometra ela aumenta muito essa predisposição porque aumenta muito a secreção dentro do útero por causa da estimulação hormonal. Essa secreção dentro do útero ela contamina e aí faz uma infecção dentro do útero também. Então por isso que é tão perigoso, né, a utilização desses hormônios mesmo. Tá? Depois que você fez a aplicação, ele estabiliza? Vamos pôr assim, eu não uso mais, eu tenho meu cachorrinho, eu fiz a aplicação. Não, o resto da vida ele pode ter predisposição à formação do câncer. Tá? Então, porque o câncer ele não acontece de forma imediata, tá? Então, o câncer ele leva algum tempo. Então, ele tem que ter todos aqueles fatores lá de promoção, de iniciação, de promoção, né? Imagina assim, a cadela para desenvolver o tumor de mama, ela tem que entrar no ciclo estral. Né? A gente vai ver para frente que as cadelas que são castradas precocemente, que não entram no cio, não teve essa influência hormonal, elas não vão desenvolver. Então, você imagina assim, uma cadela que não foi castrada, ela já vai ter um percentual, uma chance de desenvolver tumor de mama, que seria um iniciador, né? Você vai lá e faz um hormônio injetável, que já se torna um promotor, então ele já tem um iniciador, já tem um start para desenvolver o tumor de mama. Você fazendo um hormônio injetável, você joga mais uma bomba para ajudar a promover ainda mais o câncer, né? Então, nesses fatores hormonais, a utilização de hormônios injetáveis, ele influencia em relação ao aumento da predisposição daquele animal em desenvolver um tumor de mama. É assim, né? Nem todo mundo nem toda cadela ou toda gata que recebe o hormônio vai desenvolver tumor. Assim como nem todo fumante vai desenvolver tumor. Para isso precisa de uma predisposição genética, precisa de outros fatores associados aqui que vão fazer com que esse tumor progrida. Mas um animal que já tem uma predisposição genética para poder fazer a formação do tumor, na hora que você joga uma carga hormonal que vai fazer uma promoção desse hormônio, desse tumor, ele vai desenvolver. Tá? De forma muito mais rápida, né? Então é precoce e violenta do que se a gente não tivesse feito esse hormônio anteriormente. Ele fica acumulativo no organismo como o câncer de pele, no caso, né? Que é mais tardio. Você toma sol durante anos, depois de um tempão pode aparecer. Isso, então, é que você vai acumulando mutações, né? Então não é que o hormônio fica lá, mas você vai acumulando as mutações, tá? Então isso vai acontecendo. Uns medicamentos também que podem promover também o aparecimento de certos tipos de câncer, né? Em cães, a gente não tem nenhum tipo de medicamento que possa influenciar algum tipo de câncer, a não ser os hormônios, né? Mas em gatos a gente tem um tipo de câncer, que é o sarcoma por aplicação. Então os gatos respondem diferentemente dos cães em relação à aplicação de medicamentos. Então não é rotineiro, mas pode acontecer. Então essa aplicação desses medicamentos, sejam hormônios como insulina no tratamento de diabetes, ou medicamentos como antibióticos, anti-inflamatórios, ou até mesmo vacinas que são aplicadas, elas podem fazer uma hiperreação local que possa ter uma transformação neoplásica e desenvolver então algum tipo de câncer. Então sempre hoje em dia, quando a gente milita pela oncologia, a gente sempre luta pelos veterinários tomarem cuidado pelo local onde que é aplicada essa difícil remoção
algum tipo de tumor. Então, as vacinas, preconiza-se vacinar em membros, fala-se em vacinar a cauda, então nunca vacinar interescapular, porque são tumores que tendem a ser extremamente invasivos e acaba se tornando um desafio cirúrgico. Dentro dos tumores que a gente atende na medicina veterinária, os sarcomas por aplicação em felinos são um dos que são mais invasivos localmente. Então a gente precisa de 3, 5 centímetros de margem, 2 planos musculares. Então é extremamente extensa a cirurgia. Com relação a andrógenos e testosterona, a gente tem alguns tipos de neoplasias que acontecem períneo ou próximo do ânus, que são influenciados pelo aparecimento do hormônio, para o animal não ser castrado, e relata-se até pela literatura que se você retirar fora a gônada, se você castrar esse animal, ele pode ter uma remissão até parcial ou completa dessa neoplasia que foi indutora do tumor. Outros fatores, né, como a obesidade, por exemplo, isso é mais relatado em seres humanos, né? A gente ainda não tem uma correlação direta em animais com a obesidade e o desenvolvimento de câncer, tá? Mas a gente está tendo cada vez mais, né, um público de animais obesos, então a tendência é que provavelmente vão começar a aparecer algumas alterações por causa da obesidade. Em humanos existe uma correlação bem direta entre tumores de mama, né, e obesidade, então pessoas que têm maior acúmulo de gordura no corpo, elas têm maior tendência à formação de tumores de mama. A gente não consegue fazer essa mesma correspondência ainda com os animais, mas provavelmente com o tempo a gente vai conseguir começar a observar esse tipo de coisa, né? Algumas viroses, né, então podem fazer também neoplasias, desenvolver algumas neoplasias. Alguns vírus, como o papilomavírus, por exemplo, ele vai fazer as formações de tumores, né, na boca, na cavidade oral e em outras regiões do corpo também, tá? Em outros tipos de tumores também, né, então eles têm alguns tipos de tumores de pele também relacionados com o desenvolvimento do papilomavírus, tá? Algumas raças, né, então fatores genéticos altamente envolvidos com isso, então a gente tem algumas raças que são muito predispostas ao desenvolvimento de câncer, tá? A gente vai comentar um pouquinho dessas raças, mas, por exemplo, o Golden Retriever, né, então é uma raça que está sendo bem estudada, estão pesquisando, fazendo avaliação genética do Golden, porque eles têm aparecido com tumores extremamente de forma precoce, né? Então animais bem jovens, com tumores bem graves, né? E por que eles aparecem de forma tão jovem com tumores tão graves? Porque eles têm uma alteração genética, que já foi detectada, inclusive, né? E aí isso vai fazer com que tenha mais predisposição à formação do câncer. Eles estão fazendo um estudo agora que se chama um Lifetime Study. Eles pegaram 3.000 Goldens, onde tem a informação genética desses pacientes, quem são os pais, de qual família que veio, e eles vão estudar esses pacientes do nascimento até a morte, de 3.000 animais. Eles conseguiram pela Morris Animal Foundation, que é uma das maiores ONGs que tem nos Estados Unidos, 25 milhões de dólares para bancar esse estudo, e foram feitos programas específicos para isso daí, foi designados várias redes de clínicas veterinárias para serem responsáveis por essa triagem, por esse banco de dados. Então, todos os animais que eles são catalogados, todas as vacinas que foram feitas, qual o lote que foi feito, qual é a área, então foi distribuído pelos Estados Unidos inteiro isso daí. Então, provavelmente é um estudo que vai demorar pelo menos uns 15 anos para ser publicado, mas eu acho que através disso a gente vai conseguir ter bastante informação, porque não vai ser um estudo retrospectivo, né? Não puxou dados anteriores, e sim, a partir de agora a gente selecionou 3.000 animais e vamos estudar eles geneticamente. Eles vão ter banco de dados genético de todos esses animais, banco de sangue de todos esses animais, correlação entre relação de predisposição racial frente a várias doenças, né? Então, o Golden, por essa predisposição de desenvolver o câncer, né, por ser um animal que está, uma raça que está em evidência, tanto no Brasil como também nos Estados Unidos, né? Mas a gente vai conseguir bastante informação, acredito, daqui de uns 13, 15 anos, mais ou menos. Falta de higiene, né, que é mais relacionado em seres humanos mesmo, né, que a gente tem, mas em animais, por exemplo, o hábito, né, principalmente os animais que não são castrados, eles que vão fazer cruzar em outros locais, né, então eles põem mais predisposição a alguns tipos de tumor que é transmissível, por exemplo, como o TVT, não sei se alguém já viu o TVT, mas é um tumor que a gente chama tumor venéreo transmissível, que são animais que não são castrados, que eles vão cruzar ou vão cheirar, às vezes, a vulva ou, né, a região genitália masculina ou feminina, né, dos animais ali que estão contaminados com esse tumor, que estão com esse tumor, e aí no momento que eles encostam, esse tumor ele pode ser transmitido, né, então para mucosa oral,
para narinas, né? Então para pele e para a própria genitália dos animais, tá? Então isso também a gente tem que tomar bastante cuidado, tá? E alimentação, né? Então isso é um fator predisponente, né? Então isso faz com que eles tenham mais quantidade de câncer hoje do que a gente tinha no passado. Eu acho que todo mundo já culpou a ração de alguma coisa que aconteceu com o cachorro, mas eu acredito que pelo menos 70% dos meus pacientes, o proprietário questiona e indaga o porquê. Por que que o meu cão desenvolveu esse tipo de câncer, né? O que que eu fiz, ou o que que eu deixei de fazer, ou o que que eu expus ele para desenvolver isso daí, né? A gente vai ver para frente, a grande maioria das neoplasias não tem um fator direto, né? Existem alguns fatores de risco, mas a grande maioria é um fator de azar daquela célula ter aquela mutação, acumular mutações e ter essa replicação descontrolada virando câncer. O câncer a gente vai ver porque acontece da ponta do nariz à ponta do focinho, ele quer achar um culpado, né? E o que que acontece, o que é comum para todos os animais? A grande maioria deles comem ração, né? Então, foi a ração, doutor. Não foi, né? Então a gente tem estudos que parecem que a ração, a alimentação industrial, ela não influencia em relação ao aparecimento de uma grande parte de doenças. A gente não sabe se a utilização crônica dela com a aflatoxinas, né, toxinas que são até níveis aceitáveis dentro dos grãos que são utilizados. Estudos demonstram que a ração não influencia em relação ao aparecimento de tumores, né? Estudos demonstram então que a alimentação caseira às vezes até pode predispor até um maior aparecimento, principalmente se a gente utiliza apenas restos de comida, né? Não uma alimentação diferente do que tem uma onda vindo de pessoas que procuram fazer uma alimentação natural para o animal, procuram um nutrólogo, um nutricionista veterinário, onde vai elaborar de forma adequada uma alimentação para aquele paciente, dentro do porte, dentro da raça, dentro da requisição energética, para ter um balanceamento específico para aquele animal, como é uma ração feita hoje. Uma ração feita, ela é balanceada em relação à quantidade de proteína, de carboidrato, e é a mesma forma que hoje as pessoas buscam, né, de fazer uma alimentação saudável para o animal, onde ele vai ver a necessidade de carboidratos, de proteínas, de fibras, para aquele paciente fazer, para aquele animal específico, uma alimentação elaborada, né? E o excesso daquelas carninhas em sachê faz algum mal ou não? O excesso em termos de você ter uma chance maior de obesidade. A ração ela já vem balanceada para aquela quantidade que o animal precisa se alimentar. O excesso de corante. Eu ia comentar. O que a gente dá preferência, né? Então o que a gente normalmente recomenda é que a gente utilize as rações que têm a menor quantidade de corante possível, né? Então, porque o corante, sim, a gente não sabe isso a longo prazo e com o efeito cumulativo dele, como que ele vai poder vai se comportar no organismo, né? Então a gente tem estudos em seres humanos, inclusive estudos experimentais, que mostram que o excesso de corantes na dieta, os corantes e os conservantes de forma geral, eles podem levar a algumas alterações orgânicas mesmo, tá? Então, a relação direta com o câncer a gente não conhece, mas eles predispõem a crises alérgicas, né? Então, principalmente quando a gente está falando de corantes amarelos, corantes vermelhos aqui, corantes verdes, que a gente utiliza, que são bastante utilizados nas rações, esses corantes eles podem levar a alterações de hipersensibilidade mesmo, tá? Então, alergia alimentar, né? Então, muitos dos animais que hoje desenvolvem alergia alimentar, parte disso está relacionado, inclusive, com a quantidade de corantes que tem na dieta, tá? Então, pode estar correlacionado com o corante que tem na dieta. E os conservantes, de forma geral, eles podem predispor a reações de hiperatividade, por exemplo. Aquelas crianças que têm maior tendência a ter hiperatividade estão relacionadas, então, com os conservantes da dieta, tá? E a comida enlatada? Que eles falam, é por causa da quantidade de conservantes que há? Isso, também os conservantes que são colocados na dieta, tá? Então a comida enlatada tem conservante, né? Então ela, de forma geral, por menos, né? Foi embalada a vácuo, não sei o que, mesmo assim eles têm algum tipo de conservante para poder conservar o sabor, né? Então algum aditivo alimentar foi colocado ali. A doutora Tamara estava comentando uma coisa importante, a lata amassada, né? Então a lata amassada é um risco de saúde, sim. A gente não deve combinar nunca pegar no mercado a lata que está amassada. Por quê? Risco de contaminação, pessoal, né? Então a lata amassada, ela pode ter aberto algum veiozinho ali, né, na embalagem, que pode contaminar o alimento, e aquele alimento que fica no ambiente meio que fechado ali pode ter proliferação de algumas bactérias que
aparentemente não estragaram o alimento, mas elas liberaram algumas toxinas nesse alimento. E essas toxinas, sim, são bem complicadas se nós ingerirmos essas toxinas, tá? Então, as toxinas e as bactérias, tá? Então, isso que é importante, não pegar lata amassada, por exemplo, tá?